Uou, uou! Salve, 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 terráqueos e conterrâneos. Aqui é Alisson Max, o seu alienígena louco, burro e mentiroso. Alienígena exilado, é lógico. Né? Vamos falar das notícias da semana. Vou passar para você que está me ouvindo na segunda-feira aí um resuminho das notícias da semana para a gente poder saber o que está acontecendo, né? E do ponto de vista sempre alienígena, né? Sempre lembrando que a minha opinião é minha e os seus sentimentos são seus, não vamos misturar as coisas. Bom, eu vou começar falando, hoje eu vou falar de política, tecnologia, comportamento. Hoje eu vou falar a respeito de muitas coisas, notícias mesmo que se misturam aqui. Eu pretendo começar pela guerra, tá? Se você não sabe, saiba numa notícia chocante, que eu quando soube, fiquei chocado. Putin sofreu uma tentativa de assassinato. Tentativa, em abril, não deu certo, evidente, né? Tanto que a guerra segue aí. A Rússia está nas últimas, né? Estão jogando. Essa semana eles atiraram alguns mísseis lá. Teve um que acertou uma ponte lá que não dá nem para ver o que acontece, porque quando o míssil cai na ponte some, mas tinha carro andando. Uma imagem feia. Feia. Não dá pra ver muita coisa, mas você vê que tinha carro na ponte, que pô, não foi legal. Uma série de mísseis, eles dispararam uma série de outros mísseis que acertaram alvo nenhum. Ou seja, eles já estão, já tem notícias de que eles estão tirando tanque até de museu para pôr na guerra lá, porque tem já 3 meses, né, que eles estão sofrendo, que eles estão em guerra e estão sofrendo as sanções econômicas. Então, os recursos começam a acabar. Né? Tem foto até de umas versões russas dos refrigerantes lá, eles estão falando os McDonald's saíram de lá, eles vão reabrir os McDonald's com outro nome. Eu não sei como é que isso vai acontecer na Rússia, é até interessante a gente fica vendo, porque a guerra está se encaminhando para a derrota russa. Né? Na minha opinião, eu acho que o Putin vai acabar morto e a Rússia vai se fragmentar em diversos países, porque tem várias, não são tribos, né? Mas são grupos de pessoas que não se misturam e que, por uma falta de liberdade, imposição do governo, né, elas estão ali oprimidas. Né? Agora, com esse esfacelamento do exército russo, né, que provavelmente era o que eles usavam para fazer a repressão, vai acontecer o esfacelamento da Rússia, né, o que vai ser uma coisa muito positiva economicamente falando. Né. Outra coisa interessante que aconteceu foi um diplomata russo da ONU, né, ele renunciou o cargo dele na ONU, e não só isso, ele renunciou dizendo que ele tem vergonha porque ele se sente, como ele é funcionário público da Rússia, ele se sente corresponsável, né? Então, e aconselhou que todos os outros diplomatas também fizessem o mesmo, né? Para não ser considerados corresponsáveis dessa estupidez que está fazendo o Putin, que está arrumando todas as desculpas do mundo para justificar uma guerra que claramente é guerra de território. Ele está querendo anexar a Ucrânia à Rússia. Ele fez todo um movimento político lá que acabou não dando certo. Né? No caminho dele tinha o palhaço das bolas de aço, o Zé do momento, nosso estimado Zelensky. Desejamos boa sorte para o Zelensky lá. Outro problema que está aparecendo agora na Rússia, que ela não está conseguindo renovar os seguros dos barcos nem dos aviões. Né? Ou seja, ela acaba sendo impedida de usar qualquer porto no mundo porque essas embarcações, se elas não tiverem seguro, os portos não recebem. Porque quando você pensa no seguro de barco, você pode estar pensando em alguma coisa semelhante a um carro, mas não é. Porque quando você pensa que, por exemplo, se um barco sofre um acidente dentro de um porto, isso já aconteceu, tá? Ele provoca um prejuízo gigante, porque quando ele faz com que o porto pare, né, cada embarcação dessa, cada avião, cada embarcação dessa que fica parada, ela contabiliza prejuízos por dia. Né? Então, se ela obstruir, se ela sofrer, vamos dizer, que um barco sem seguro bate num outro barco dentro de um porto e ainda deixa o porto parado, sei lá, por uma semana. O negócio é estratosférico, tanto que, e o mesmo para avião, né?
Tanto que as seguradoras, acho que são 14 seguradoras no mundo, são pouquíssimas seguradoras que fazem seguro de barco, porque é uma coisa muito complicada, né? Bom, agora vamos falar da canhota no mundo. O mundo está apanhando de canhota o tempo inteiro. Bom, primeiro eu gostaria de falar da Glaze Hoffman, que essa semana contou. Essa semana ela tá à frente lá das negociações, está pressionando o Telegram, porque o Telegram é terra de ninguém. É ela que falou. O Telegram é terra de ninguém. Né? Tá negociando porque tá querendo. Não, eles correram atrás do WhatsApp, agora estão correndo atrás do Telegram, já correram atrás do Facebook, provavelmente vão correr atrás do Instagram. Não, eles não perceberam que eles correm atrás de uma coisa e eles engessam, eles tiram a liberdade, o pessoal corre para outro lugar. Aliás, o pessoal do Telegram está sendo muito burro de fazer acordo com o pessoal do Estado, porque é justamente o Estado quer controlar o que você sabe, o que você não sabe. Foi o que aconteceu com o coitado do pai do Dmitry lá, que eu acabei nem falando, as opiniões do pessoal na Rússia lá vem mudando drasticamente com eles buscando mais informação, porque enquanto eles aceitavam a informação que o Estado russo passava para eles estavam achando que a Ucrânia era nazista. Então, você percebe que esse controle de informação nas grandes democracias como a Rússia, a China, né, a Coreia do Norte, a Cuba, a Venezuela, eles querem restringir o que você sabe ou não para poder justamente te escravizar. Eles querem tomar sua liberdade de um jeito que você não perceba que ela está sendo tomada, para você ficar. E é isso que a Glaze e o PT estão querendo fazer aqui. Mas eles vão continuar, enquanto tiver a internet e a gente tiver o grau de liberdade que a gente tem, enquanto eles não conseguirem tirar a liberdade da gente, a gente sempre vai estar migrando para um lugar novo para conseguir informação e vai todo mundo junto, porque você engessou um lugar, ficou desconfortável, é que nem você está sentado numa cadeira num cinema vazio. Se aquela cadeira está desconfortável, você troca. Simples assim. E é o que vai acontecer e eles vão continuar correndo. Eles não estão entendendo que enquanto eles mentiam e a população não conseguia ver a verdade, isso acontece em vários planetas, viu? Não é só aqui não. Eles não conseguiam, eles achavam que tinham corações e mentes, mas não tem. Quando a liberdade da informação, quando as pessoas começam a receber informação livre, que elas começam a procurar a informação, elas começam a perceber e elas começam a buscar liberdade. E isso é natural de qualquer espécie sapiente, em qualquer planeta. Tá? Quando se busca liberdade, você está buscando uma coisa melhor para você, para o teu vizinho, para todo mundo. Né? Então, aconteceu uma coisa interessante, que agora eu não me aprofundei no assunto, mas eu quero parar para ver porque a esquerda ganhou a presidência na Argentina. Na Argentina não, eu vou falar da Argentina. Na Austrália. Ganhou na Austrália. Vamos ver o que vai acontecer com a Austrália, né? E outra coisa muito interessante que está acontecendo, apareceu uma ideia genial nos Estados Unidos. Eu acho que essa é uma ideia sensacional, porque não deu certo em planeta nenhum, não deu certo em país nenhum, mas lá vai dar. Controle de preços. Eles estão querendo controlar os preços. Eu quero só ver, eu quero observar como é que vai ser a reação do povo americano, que sempre teve muita liberdade, sempre teve acostumado com isso, para esse tipo de coisa que é uma canhotagem digna de como é que é? República de bananas, né? Como eles costumam dizer. Né? Vou falar também, falando em Argentina, teve a Paola Carosella, uma chefe argentina que falou que que bolsonarista é escroto e alguma outra coisa ruim também, que é difícil de conviver. E a respeito de uma coisa tão relevante assim, eu gostaria de dizer, Paola Carosella, eu como. Bom, vamos passar para a próxima notícia. Já estou falando na Argentina, já estou falando na Argentina, na chefe argentina. Vamos falar da Argentina, país. Né? A Argentina, a economia da Argentina está derretendo absurdamente. Agora eles estão tendo que pagar uma taxinha nova para os bancos, porque em decorrente da inflação, né, eles estão fazendo depósitos de valores muito grandes com notas muito pequenas. Isso está levando muito tempo para o banco contar. O banco agora está cobrando um percentual aí para poder aceitar o depósito em notas pequenas aí.
Desejo sorte para o povo argentino, espero que vocês votem melhor na próxima eleição. Parece, né? Porque tem um, um político libertário lá que está ganhando muito destaque, né? Pelo menos já tem alguns meses que eu não ouço falar nele. Mas se você quiser saber o nome de alguma figura, qualquer que eu citei, deixa o comentário aí que eu vou procurar e ponho nos comentários dos vídeos. Por enquanto eu ainda estou falando meio sozinho aqui, então não estou fazendo muita questão de pôr nome, porque eu sou péssimo com nome. Tá? Vamos falar. Então agora vamos falar da corrida presidencial, né? E as mudanças que tiveram na corrida presidencial. O Dória não vai ser mais candidato a presidente da República, né? Eu não sei o que muda, porque eu não sei quem ia votar nele. Curioso é que eu ainda tive pensando hoje que se ele tivesse prefeitado São Paulo até o fim, ele hoje seria um candidato com muito mais força, né? Mas prefeitou mal, nossa, a pandemia, o que ele fez na pandemia com todo mundo, com a restrição de liberdade, foi tirânico. Foi lamentável tudo o que aconteceu com tudo o que aconteceu no Estado durante a gestão dele da pandemia. Ele queria ser o herói da pandemia, acabou saindo mais feia do que aquela história de que ele ia prefeitar até o fim, e acabou não prefeitando metade aqui em São Paulo, né? Então, acabou ficando mais feio, porque ele virou o mentiroso tirano, né? E aí, quem aparece? Agora, no cenário da corrida presidencial, Simone Tebet. Quem? Bom, vamos ver quem é, vamos ver o que acontece, porque essas foram as mudanças na corrida presidencial que, para mim, não vai dar nada. Uma notícia triste é que tinha um sujeito, se eu não me engano, ele era de Santa Catarina, acho que ele era do Instagrammer, eu acho que é assim que fala. Ele sofreu ele estava viajando daqui do sul do Brasil, parece que de Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, ele estava indo até o Alasca de Fusca com o cachorro dele. Só ele estava documentando, era um negócio muito bacana, foi uma notícia triste, que teve um puta destaque aí, o corpo dele já foi enviado para o Brasil e o cachorro foi cremado e as cinzas vão ser trazidas para cá também. Foi uma coisa muito triste, mas que deu muita repercussão, porque, pô, é uma coisa legal, né? Todo mundo tem vontade de fazer uma coisa dessa. Quem olha um negócio desse e não tem vontade é até meio maluco, né? Outra coisa que aconteceu essa semana foi uma ação policial na Vila Cruzeiro, né, aqui no Rio de Janeiro, e uma operação policial. Eles souberam que estava acontecendo alguma coisa no morro e eles foram para lá. E houve um confronto e foram 24 mortos, né, do lado de lá. A polícia não teve nenhum morto e até onde eu sei, eu não vi nenhuma notícia sobre nenhum ferido. E não é que eu queira que tenha policial ferido, não, mas olha, se você que está me assistindo já entrou numa briga, nem que seja com teu irmão, um primo, uma briguinha, né, um desentendimento físico, você sabe que num conflito quem bate apanha, né? Não que eu esteja torcendo contra a polícia, nem a favor, muito pelo contrário. Mas é esquisito, né, numa briga onde... Bom, pelo menos em outros planetas, quando acontecia uma coisa assim, eles não chamavam de confronto, né? Tinha outro nome. Eu não sei nem que nome se dá aqui, mas confronto, não. Outra coisa que aconteceu, que vai ser interessante, porque tem acontecido quase toda semana, né? Uma tragédia numa escola lá no Texas, nos Estados Unidos, onde um cara entrou e matou um monte de criança, e criança mesmo, porque era escola para crianças até 10 anos, né? Era pré-escola lá. E ele entrou e matou um monte, parece que foram 14 ou 19 crianças. Ele entrou e matou. E agora o pessoal da esquerda vai começar a falar de novo contra as armas, né? Em vez de... eu tenho certeza que se pegassem os professores, dessem um treinamento para os professores e deixassem os professores armados na sala de aula, você vai falar, pô, mas arma com criança? Deixa fora do alcance da criança, num lugar onde só o professor sabe, só o professor tem acesso. Tá? Tenho certeza que esse tipo de desastre ia ser muito menor nas escolas, tá? Com mais armas, não com menos. Tá? Porque o louco que quer fazer isso, ele vai fazer isso com uma arma de fogo, ele vai fazer isso com uma faca, ele vai fazer isso com um bastão de beisebol, com um pé de cabra,
Na pior das olha, sorte que ainda não pensaram em coisas piores. Porque se você parar para pensar, dá para fazer coisas muito mais terríveis com um monte de gasolina e um fósforo. Você entendeu? Se ele entra nessa mesma. Nossa, eu não gosto nem de dar ideia. Mas você já entendeu, né? E não dá para proibir a gasolina, meu. Você vai proibir a gasolina, o cara vai arrumar querosene. Vai proibir querosene, o cara vai arrumar óleo diesel. Vai proibir o óleo diesel? Não, o louco que quer fazer uma maldade, ele vai fazer com arma, sem arma, ele vai fazer. Tá? Ele tem ideia de fazer a maldade para alguém, ele vai fazer e acabou. Outra coisa interessante para falar, agora eu vou para umas notícias um pouco mais leves, né? A última notícia que eu vou falar agora, então, vou deixar a notícia mais leve para depois, eu vou falar agora da inflação nos alimentos, né? O mundo agora é até interessante porque, por exemplo, áreas que eram de preservação ambiental nos Estados Unidos, né, tá permitindo que haja o plantio. Na Alemanha, eles acabaram com uma floresta lá, eu nem cheguei a ver essa matéria muito de perto, mas segundo o que eu sei, eles acabaram com uma floresta para pegar carvão, né? E se você pensar, pô, tá errado, não tá, não tem nada errado. Eles precisam buscar recurso onde eles têm, porque agora eles não têm mais o gás da Rússia, né? Aconteceu a guerra lá e é muito frio lá. As pessoas morrem de frio, então eles precisam disso. Eu entendo, mas aí fica estampada para todo mundo a hipocrisia de querer cuidar da Amazônia. E, né, eu quero cuidar do seu rabo, mas o meu, eu faço o que eu quero com ele, mas o seu você não pode. Bom, vamos falar então. Bom, em função dessa guerra, existia uma remessa, né, uma produção grande de alimento na Rússia, que agora o mundo ficou carente, né? Porque com essa briga com a Rússia vai sofrer muito com isso. O povo russo, eu espero que essa fragmentação que eu falei que vai acontecer, aconteça logo para que o povo russo sofra o mínimo possível, né? Porque eles acabam sofrendo muito, porque agora, se a inflação para alimentação para o resto do mundo tá pesando, na Rússia deve estar um absurdo. Os caras devem estar passando, olha, o pessoal logo na Rússia só vai ter gente magrinha por causa da dificuldade. Tomara que eu esteja errado, mas e é a inflação do mundo. Se você está achando que a culpa é do prefeito, do governador ou do presidente, não é. Esse é um fenômeno mundial. Se você olhar, você vai ver que o mundo inteiro está sofrendo por causa de comida e em função da guerra é possível que haja uma escassez de alimento tão grande que morram pessoas de fome no mundo. O que é uma coisa terrível, triste. Bom, aconteceu uma coisa, mudando agora para alguns assuntos mais divertidos, né? Aconteceu uma coisa interessante em Araraquara. Tem chama-se Edinho, o prefeito lá do PT, já teve envolvido em escândalos, e, e eles acharam um tipo de máfia no cemitério público. Eu, honestamente, eu não me aproximei para ver o que era. Mas o que acontece é o seguinte, a impressão que eu tenho é que o pessoal estava fazendo manutenção nas covas, o cemitério estava cobrando da população, né? E aí o pessoal do PT achou esses caras fazendo isso, e o que eles fizeram? Na mesma hora eles assumiram o lugar da máfia, e agora tá tendo cobrança de IPTU, você vai ter que pagar, se você tem um morto no cemitério público, você vai ter que pagar uma taxa anual lá para poder ter a pessoa lá, certo? Eles, em vez deles acabarem com a máfia, eles simplesmente assumiram e agora quem pega o seu dinheiro é eles, né? Eu ainda não consigo ver muita diferença entre máfia, crime organizado e Estado. Mas, né, eu sou louco, burro e mentiroso, então deve ser um burrismo meu, né? Agora eu vou falar de uma coisa, tecnologia. Eu andei vendo algumas coisas de tecnologia muito interessante, até eu estou tendo uma variação maior de assuntos aqui. Eles desenvolveram um software para fazer diagnóstico em raio-x, né? E esse software desenvolveu esse software desenvolveu uma característica que ele consegue descobrir pelo raio-x se a pessoa é negra ou é branca, diferente do sexo. Ele consegue descobrir. E eles não estão entendendo
porque nenhum técnico de raio-x consegue isso e o programa consegue. Curioso é o seguinte, eles em vez de ficarem contentes com a precisão do programa, eles ficaram preocupados, porque o programa pode estar sendo racista ou sexista. Cara, isso é. Você sabe, quando esse tipo de coisa acontecia em outro planeta, era alvo de muito ridículo, porque é muito impressionante você imaginar que uma máquina programada possa ser racista ou sexista. Isso é assim, isso é contra-intuitivo. Isso é coisa assim que talvez pessoas muito burras consigam aceitar como não, é prudente. É prudente. Você, de repente, você pega, de repente o seu PC, ele é racista. De repente ele não gosta de japonês. De repente ele não gosta de índio. O seu PC se ele vai que ele nota, e aí ele pode fazer alguma coisa. Meu, eu achei a coisa mais maluca. Uma tecnologia dessa maravilhosa, com uma precisão maravilhosa, em vez deles acharem um jeito de explorar comercialmente melhor essa habilidade nova, né, que apareceu agora nesse software, porque até agora ninguém conseguia descobrir a cor de uma pessoa pelo raio-x. Esse aplicativo consegue, mas eles estão preocupados com ele ser machista, feminista, misógino, sexista ou preconceituoso. Um software de computador. Tá certo? Eu acho que essa é a última notícia que eu recebi aí essa semana. Vou pedir para você deixar o seu like, vou pedir para você se inscrever no canal e vou pedir para você mandar um Pix também, porque, pô, para ajudar a minha equipe aqui a continuar, não é barata essa infraestrutura que eu tenho aqui para poder continuar fazendo os vídeos para você poder se informar no começo da semana por um ponto de vista um pouco, um ponto de vista alienista, burrista e inverossímil, certo? Bom, aqui é Erison Max, o seu alienígena louco, burro e mentiroso, se despedindo para você. Ó, agora são 3 horas da manhã e eu estou gravando as notícias para você. Deixa um comentário aí. Se você deixar um comentário, eu deixo o número do Pix, você me manda 5. O pai vai ficar contente, certo? Fui!